só para vocês ajudarem a escolher se eu sou louco ou se eu sou um gênio. O que eu estou falando é diferente. O que eu estou falando é diferente do que a Globo está falando, porque a Globo está dizendo que tem um novo Papa, a Revista Oeste está dizendo que tem um novo Papa, os protestantes estão dizendo que tem um novo Papa, os satanistas estão dizendo que tem um novo Papa, os espíritas estão dizendo, os esotéricos estão dizendo que tem um novo Papa, os bolsonaristas estão dizendo que tem um novo Papa, os petistas estão dizendo que tem um novo Papa. E só eu venho aqui dizer para vocês e tragar a festinha de todo mundo. Não tem um novo Papa. Não existe um novo Papa. Só coincidentemente é a mesma coisa que muita gente pensou sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não estou traçando nenhum paralelo aqui, me comparando a ele. Quando ele ensinou o que ele ensinou, taxaram ele de louco e de criminoso. E Jesus falou, eu não estou aqui para trazer a paz, eu vim para trazer a discórdia. Então eu sinto muito se eu vim aqui para estragar a festinha de todo mundo, principalmente dos que pensam que são católicos, porque as pessoas não sabem mais o que é ser católico. Não tem nenhum Papa novo, nenhum Papa foi eleito, porque esta não é a Santa Igreja Católica Apostólica Romana criada por nosso Senhor Jesus Cristo, e ao contrário do que a revolução política demoníaca protestante afirma, e os satanistas afirmam, os espíritas afirmam, os esotéricos afirmam, Deus criou uma religião. Deus criou, sim, se fez homem, criou uma religião. A Santa Igreja Católica Apostólica Romana, a única religião que existe. Essa é a opinião do cristianismo. Eu não dou opinião aqui, tá legal? Vamos deixar claro para os meus haters. Aliás, eu tenho haters aqui que me adoram, né? E eles não saem daqui. Eles falam que está errado o que eu ensino, mas eles não saem daqui. Eu nunca vi alguém ter um hater que me ama tanto que nem eu tenho, tá bom? Então, Deus criou uma religião. É a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, que não é essa seita ecológica, judaica, maçônica, protestante, que todo mundo está achando que é a Igreja Católica. Essa é uma seita maçônica, judaica, protestante, comunista. Dessa seita jamais vai sair Papa nenhum, porque não é a Igreja Católica. E as pessoas não conseguem aceitar o simples fato de que inimigos de Deus tomaram a Santa Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a Globo está certinha, tem um Papa novo mesmo. E toda a esquerda está certinha, porque tem um Papa novo mesmo. Eu que sou louco. A direita inteirinha está certinha, porque estão afirmando a mesma coisa que a Globo, a mesma coisa que os satanistas, a mesma coisa que os protestantes. Eu acabei de ver o Deltan Dallagnol, um protestante comunista, quer dizer, um ateu, inimigo de Deus, que pensa que é cristão, quer dizer, protestante, falando que tem um Papa novo e filosofando sobre o novo Papa. Aqueles homens, aqueles cardeais, não são católicos, eles são hereges. Não sou eu que estou afirmando isso. É a própria Santa Igreja Católica de nosso Senhor Jesus Cristo. A Igreja afirma, se o sujeito é herege, ele não pode ser Papa jamais, nem cardeal. Se eles são hereges, eles não podem eleger um outro herege. Porque um herege não pode ser Papa, ele tem que ser católico. E essa seita não é a Santa Igreja. Por quê? Porque ela é uma seita criada, uma falsa igreja, a partir do Concílio Vaticano II, em 1958. E de lá para cá, a Santa Igreja Católica do Nosso Senhor Jesus Cristo não tem Papa. Não é essa seita. O Bergoglio, o Francisco, o falso Papa Francisco, ele não era Papa. Ele era um comunista, um terrorista comunista, comprovadamente. Ele foi comunista a vida inteira, ele era um herege, um apóstata, então não poderia ser Papa. Esse demônio, o tal do falso Papa Francisco, ele nomeou uma infinidade de cardeais, apóstatas, hereges, que elegeram agora um novo falso Papa. Para eleger um Papa e para o católico ter um Papa, essa igreja que está aí deveria ser a Santa Igreja Católica criada por Deus, e ela não é. Porque o Concílio Vaticano II criou uma nova seita, e essa não é a Igreja Católica. E como a gente sabe disso? Porque eles ensinam o oposto do que a Santa Igreja Católica de 2000 anos ensinou durante os 2000 anos, repetindo o que Jesus Cristo disse. Não existe cristão sem Papa. Essa é a visão do cristianismo.
Por isso que protestantismo é uma revolução política satânica criada para destruir a Santa Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo e o cristianismo. Então, todo cristão tem que obrigatoriamente seguir o Papa. Não existe cristão sem Papa. Quando a gente afirma que um herege, um apóstata é Papa, nós estamos cometendo um pecado mortal, gravíssimo, porque o papado é a sequência de Nosso Senhor Jesus Cristo. Papa não erra, Papa é infalível. Por que ele é infalível? Porque ele ensina o que Jesus Cristo ensinou. Então, quando a gente afirma que um demônio qualquer, um sujeito errou, o Papa errou, isso é uma grande heresia. Você está atacando o papado, atacando a nossa igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. Você está dizendo que Jesus Cristo errou, porque o Papa é o pontífice, é ele a única pessoa que pode ligar e desligar a gente do céu. E assim são os padres. Por isso que hoje no Brasil não existe padre mais. Não tem padre no Brasil, porque eles servem a essa seita demoníaca que eclipsou, que está na frente da Igreja Católica. A Igreja Católica continua existindo. Essa seita do Vaticano está na frente e todo mundo está olhando para ela, achando porque tem um cara no Vaticano que ele é que é Papa. Ficou claro que Papa não erra. Parem de dizer que tem um Papa conservador, Papa progressista, vamos ver o que o Papa vai fazer, se esse Papa é bom ou se é ruim. Só existe Papa bom, porque ele repete o que Nosso Senhor Jesus Cristo ensinou. Não existe Papa ruim. Se ele é ruim, é porque ele não é católico. Ele não está seguindo o que Jesus ensinou. Não existe Papa conservador e progressista. Existe Papa. Existe católico. É o católico que defende os pobres, né, a caridade, é o católico. Não existe, o Papa é de esquerda porque pensa mais nos pobres. Não é a esquerda comunista, assassina, genocida, que pensa em pobre. Esse é o discurso inventado pela esquerda demoníaca. E a esquerda rouba, adota essas pautas para si, e todo mundo fica que nem idiota. Não, ele pensa mais nos pobres, e esse mais conservador vai resgatar o tradicionalismo da igreja. Quer dizer que a igreja não se preocupava com os pobres e tal. E o socialismo, a esquerda socialista comunista, nunca fez nada, a não ser matar, exterminar pobres aos milhões. 300 milhões de pobres inocentes no mundo, mais de 1 bilhão de escravos do comunismo, da esquerda socialista no mundo hoje. Por que essa não é a Santa Igreja? Porque em 1958, maçons comunistas tomaram a igreja, criaram um concílio, uma reunião de todos os bispos, com apoio da KGB, e de todos os inimigos. Eles criaram uma reunião e definiram que a partir dali não iam mais condenar o comunismo, negando o que a própria igreja sempre ensinou. E a partir dali, desse concílio, eles criaram uma seita que destruiu completamente a Igreja Católica, que Jesus criou. Desde a Santa Missa, a Eucaristia, todos os sacramentos, todos os padres, todo o ensinamento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que essa não é mais igreja. Se você ficar preso nas orações, na devoção, no sentimentalismo, você vai acreditar que é. Você vê todo esse cenário, você vai ter certeza que é. Mas é como se uma quadrilha de bandidos entrasse dentro da sua casa e você dissesse que não, aquela lá não é a sua casa, é a casa dos bandidos. Não, não é. São os bandidos que estão dentro da sua casa. A casa continua sendo sua. Então a Igreja Católica continua existindo. Essa seita não é a Igreja Católica, porque bandidos, inimigos de Deus, se infiltraram, tomaram a igreja, quer dizer, o demônio Bergoglio, que morreu agora, o falso Papa Francisco, elegeu todos esses cardeais comunistas, esquerdistas, e eles elegeram esse novo falso Papa, que também não é católico. Se ele fosse católico, ele teria abandonado essa seita há muito tempo, que nem o Viganò, que nem o nosso amado Frei Tiago, ele teria sido excomungado dessa seita. Se ele permaneceu até hoje, é porque ele aceita essa seita demoníaca, satânica, maçônica, como se fosse a Igreja Católica. Deu para entender? Ele não é católico. Qualquer um que segue essa seita não é católico. O que Jesus disse, se você disser a minha verdade, você vai ser espancado, humilhado, perseguido. Não é progressismo, não é catolicismo, porque eles estão defendendo o que essa seita demoníaca vem pregando desde 1958. Então, eles não são conservadores, eles não são católicos. Então, existe uma possibilidade dessa seita se tornar ainda na Igreja Católica? Existe.
muito remota, mas existe. O que deveria acontecer? Como isso aconteceria? A palavra de 1 milhão. Como? É simples. Esse farsante que foi eleito agora, esse falso papa, ele teria que convocar um novo conclave agora, fora dessa seita. Nenhum desses cardeais hereges participaria. Então, aí ele convidaria todos para se desligar dessa seita, aqueles que já estão desligados, esses todos seriam excomungado. E aí eles elegeriam um novo papa verdadeiro, que se comprometeria a reverter todo o estrago feito desde 1958 pelo Concílio Vaticano II demoníaco. Aí a gente vai voltar sempre à missa tradicional, né, e acabar com toda essa heresia. E aí, esse que foi eleito hoje, ele abre mão do cargo e diz: o Papa verdadeiro é ele agora. Ele é o Papa verdadeiro.